Ah, esse é Queria... o último, acho que ficou na tua nuvem, Tá bem, eu vou conferir depois em que eu não guia. achei. Uhum. Um... Queria fazer uma pergunta, Pri. Eu queria saber se você topa comparar espaço comigo para esse espaço para o time de educação arcana, em um sentido de o time de educação arcana não é só o encontro que a gente faz aqui, uma vez por semana. O propósito, a ideia dele é ser esse encontro de pesquisa, de descoberta, de invenção da educação arcana, de perceber como isso se aplica a como o contexto de responsabilidade radical e educação e permacultura infantil se aplica a essa situação, e aquela situação, e aquele contexto, e aquele contexto. Então, ele é uma pesquisa mesmo, é um time de descobrir novas coisas que a gente ainda não sabe sobre o arcano e organizar. E o encontro, ele é um momento de descobrir essas coisas. Mas existem algumas coisas importantes para que o time ele cumpra o seu papel, que é de todo mundo ter uma tarefa que está dentro da equipe, de que essa tarefa esteja sendo realizada, então de que esteja sendo gravado os encontros, de que eles vão parar no YouTube e publicados no canal da Educação Arcana, e que depois essa publicação ela vai lá para o site, e que resumos estão sendo feitos, e a gente está salvando os resumos do encontro para ficar salvo na pesquisa, no nosso documento de pesquisa. Então, e aí mais coisas podem ou não, essas são características essenciais, mas depois disso mais coisas ou não podem acontecer, como artigos serem Artigos. escritos, Uhum. isso ser trazido de várias formas. E eu percebo que eu estou com muitos projetos agora, eu não dou conta de ocupar esses dois papéis de amparamento de espaço. Tem um papel de amparamento de espaço que é aqui nos encontros, vir e amparar espaço para descoberta, para pesquisa, para trazer novos inputs, para a gente estar aqui em uma conversa de descoberta, descobrindo novas coisas. E existe esse outro amparamento de espaço que é para o todo acontecer, que é todo mundo está ocupando um papel, esse papel ele tá sendo organizado, ele tá claro para todo mundo, ele está sendo executado, e aí a educação arcana não está ficando só com a gente, mas ela está podendo transbordar para as outras pessoas, né? E o meu convite para você é se você topa parar espaço comigo para essa segunda parte, para isso de manter o boom e a clareza de que está todo mundo com papel e que esse papel está sendo cumprido e que a gente está no horário que funciona para todo mundo não, mas que funciona para quem quer estar aqui mesmo e que e que as gravações sendo publicadas e que está tendo resumo e que esse fluxo todo está acontecendo. Então, eu queria saber se você topa parar espaço comigo para isso. Eu topo. Sim? Topo sim. Eu só quero depois pegar com você como que funciona as logísticas, senha, essas coisas assim. Sim, 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 a gente passa essas coisas, mas é muito uma coisa assim de próximo passo seria ter lá no grupo claro quem tá com que papel agora, quem tá vindo para os Uhum. encontros com frequência, então quem de fato tá no time, se alguém que não tá no time quer muito tá e precisaria de uma mudança para isso, de horário, mas se quem quer tá no time tá aqui, quem está no time de fato, dividir os papéis e as tarefas essenciais, assim, do resumo e de subir a gravação e criar capa do YouTube para o vídeo. E, e aí, algumas semanas só garantir que isso está fluindo e está acontecendo e que esse fluxo está rolando. Então, Uhum. esse seria o próximo passo, assim, base. Vou só anotar essas que você falou. Tá bom. Se precisar depois tiver uma dúvida, precisar que eu te mande de novo, me manda mensagem que eu te mando. Tá? Uhum. Grato, Pri. Fico feliz de ter você no time para conseguir acontecer de fato que esse time é para ser. Sim, essa pesquisa está sendo uma das mais importantes Quê? para mim. Fico alegre. Essa pesquisa da Hum, educação arcana está sendo uma das que eu estou mais querendo que vá para frente, então agradeço por isso. Uhum. hum. Então, já que eu trouxe uma logística, mais alguma logística antes da gente iniciar o espaço? Eu tenho que Sim. sair, tipo, 2 minutos antes das 11 horas, que 11 horas eu tenho uma outra reunião. Tá bom. Mais alguma logística? Ok. Espaço de logística fechado. Bem-vindo, Rodrigo. Valeu, obrigado. Você já Uhum. esteve nesse encontro, né, Jess? Ou é a primeira vez também? Não, é a É que eu vejo seu segunda. rosto tantas vezes que eu já, já não sei qual encontro é.
Não, é a segunda vez, eu acho. Acho que a Ah, primeira foi a que você precisou sair. tá. Bem-vindo essa segunda vez, então. Obrigada. Hum, qual é, eu quero saber, vocês acabaram de chegar, a gente está nessa pesquisa, já de uma certa forma ela estava acontecendo tem 7 meses, 8 meses, por aí. Qual é o X no mapa de vocês? O que trouxe vocês aqui? Qual é a sua grande dúvida? O que que é a grande questão? Qual que é, é, essa pesquisa na qual vocês estão? E tem uma proposta para a gente nesse encontro, para a gente poder extrair o máximo de tesouro nele, é que a gente pratique se comunicar com muita clareza, muita assertividade e direto ao ponto. Então, não precisamos fazer muitas coisas para dizer o que queremos dizer, assim, de uma forma que não é mental, não é racional, não é não sentindo, é clara e direta, objetiva, mas ainda com calma, com uma lentidão, com espaço para sentir. Uhum. O meu X no mapa é como que eu faço. Não, não é o como, é. Eu estou num lugar de o quanto eu estou numa instituição trabalhando como voluntário, então o quanto que eu coloco a minha ideia para as crianças. A minha, meu conflito interno é sobre não direcionar as crianças e ao mesmo tempo não fazer nada. Então eu fico atualmente assim parado de não estar colocando minha energia e meu foco. Tem alguns medos emocionais, mas e alguns medos práticos também que eu preciso checar com a instituição, enfim, blá blá blá. Mas o ponto é, tirando isso, que isso é prático alguns, é o quanto que eu coloco a minha energia para aquelas crianças que elas não pediram nada. Elas estão ali na instituição com os educadores, mas eu sinto uma vontade de criar algo junto. E ao mesmo Uhum. tempo, o meu medo de, tá ok, mas é, tem como eu faço isso e o que fazer também, e o que elas querem. Esse é meu X. Como amparar Muito espaço para bem. crianças. É, Você, principalmente em você quer, grupo. é, você quer algo sobre isso, Rodrigo? E só uma coisa, não foi o que ele Sim. disse, Pri, não foi como amparar espaço para crianças. Ele Uhum. disse, ele está num contexto onde ele está como voluntário e que lá tem amparadores de espaço principais para as crianças, ele é um voluntário, É. observador voluntário, e ele sente impulsos de interagir com a criança, e aí ele não tem Uhum. clareza ou certeza se ele pode de fato interagir ou não, ou qual é o papel dele, ou se ele fica parado sem interferir em nada e deixa esses impulsos sair, não estarem ali, ou se ele segue esses Uhum. impulsos, qual seria de fato a melhor execução dele como amparador de espaço. Tem algo que você Esse, precisa sobre isso, Rodrigo? sim. Que você quer? O que eu quero Uhum, bom, primeiro é ter clareza. Eu acho que como eu inicio, assim, como. Porque tem essa parte prática é resolvida, né? Eu falo com a instituição, eles me dão um ok ou não para interagir e ponto. E aí tá, ok. Se eles der um ok, ok, qual é o. Como tá nesse espaço, assim? Como tá nesse espaço, assim? Além do conteúdo, né? Não é sobre o que eu vou falar, mas é como eu vou estar ali com as crianças, com um grupo, que eu já faço isso individualmente, ou três, quatro crianças, mas como tá com um grupo de 10, 15 crianças, falando para todos. uhum, uhum. Tá vendo, assim, eu não quero matar essa pergunta, que é uma pergunta muito valiosa para você mesmo pesquisar, né, e descobrir Hum, coisas. Mas quando yeah, você me dá um prato tão delicioso desse, eu tenho vontade de falar do yeah, desconhecido e descobrir que então você tem resistência a eu comer o seu prato de comida? Que essa pergunta é o seu prato de não, comida. É o seu prato de é, comida. Você poderia, aham, você mesmo comer ela e responder. entendi, Você tem resistência ao comer o seu prato entendi. de comida? Não, é, Certeza? Que a gente pode também, você sim. pode comer ele agora na frente de todo Não, mundo agora. não, porque eu tenho certeza porque é isso.
você falando, eu sinto que ainda vou ter meu prato, minhas descobertas. Eu não vou, tipo, é isso, sabe? Maravilhoso, perfeito, legal. Então, quando vem esse prato de comida delicioso dessa pergunta, de o que fazer com um grupo de pessoas, ela ressoa para mim na pergunta de qual que é o primeiro papel de um educador ao interagir com um grupo de crianças? Qual a primeira coisa que um educador arcano faz, sabe? Quais são as primeiras Uhum. coisas, os primeiros campos de coisa que ele leva em conta? E para mim, alguns princípios da educação arcana vêm muito forte, que é primeiro é uma camada de observação, assim. Existe uma observação e uma. É como. Cada criança ela é um ser, ela tem uma linguagem, ela tem uma. E tem uma primeira camada de observar um pouco. E se permitir ser. Não observar, ficar olhando a criança de longe. Observar é, na própria interação, tem uma parte minha que está meio observando a situação e vendo, descobrindo aquela criança, um pouco daquela criança. Como o Gremlin dela normalmente age? Que impulsos o ser dela normalmente tem? Como ela se coloca nesse time, né, nesse grupo de crianças? Qual parecem ser as primeiras emoções que engatilham, sabe? Tem um quê de uma observação, assim, de uma leitura, de uma as perguntas vivas nessa criança. Tem um quê de um. Porque é isso, né? O permacultor de crianças, ele sempre trabalha com a leitura da criança, com o que ela está apresentando, o que vem da natureza desse ser daqui único na minha frente. Então, esse é o primeiro princípio que vem. O segundo princípio que vem para mim é o princípio partindo do pressuposto de que você quer amparar espaço para essa criança, você quer criar algo extraordinário com ela, e partindo do pressuposto que você é alguém que está praticando algo para além do patriarcado, assim. Que acho que essa é a primeira parte da educação arcana, de um educador arcano, assim. É, a vida que eu estou vivendo é uma vida extraordinária, eu tenho matriz, eu tenho experiência, eu tenho vivência para poder oferecer para a criança algo para além do patriarcado. Sabe, eu tenho esse tipo de oferta, e se não, então trabalhar nisso, sabe? A parte do papel do educador arcano, trabalhar em si para viver uma cultura diferente, porque é isso que você acaba dando conta de amparar espaço para a criança também experienciar. Então, esse é um fator. Mas partindo do pressuposto que você, que é um educador que consegue ver uma cultura diferente do patriarcado, consegue experimentar uma cultura, consegue ver níveis mais altos de responsabilidade que criam mais possibilidades para você, de uma certa forma, tem esses tesouros a oferecer. Tá, então um outro princípio que vem para mim é o princípio do herói e da heroína. Então, do herói e da heroína e do apego, assim, você construir uma relação com essa criança primeiro, a primeiro foco, antes de querer ensinar, ou querer abrir porta, ou querer amparar espaço, é construir uma relação com essas crianças. Construir uma relação com elas. Então, é construir uma lealdade, construir uma admiração mútua, construir um certo nível de apego, que é um apego como esse lugar assim dela e percebendo você como alguém confiável, alguém com quem ela pode abrir coisas, alguém com quem ela pode contar, alguém que ela admira, alguém que ela quer estar perto. Isso é o que você constrói numa relação. Você cuidando dela, você zelando por ela, e não só cuidando e zelando do jeito padrão ou tradicional, assim, não quer dizer só cuidar da parte logística com a criança. Isso não é cuidar e zelar, mas é cuidar e zelar de tipo, parece que ela está sentindo alguma coisa, ir lá perguntar o que que é, parar um pequeno espaço para isso. Você percebe uma coisa ali acontecendo, você tem um cuidado, tem uma participação. Então tem uma quê de construir uma interação, construir um apego e construir uma relação com a criança. Construir uma relação antes de educar, antes de fazer qualquer coisa, construir uma relação. Então, primeiro tem uma observação, junto com construir uma relação com a criança. Aí, essa parte eu gosto bastante, que é como você pode ir ocupando um papel de herói e de heroína para a criança. Isso é algo que a Waldorf fala bastante, que a criança nos primeiros 7 anos ela aprende de imitação, e no segundo ela aprende também de imitação, mas ela é muito mais exigente com quem ela imita.
Ela começa a imitar só quem a criança começa a considerar um herói ou uma heroína para ela. E por isso que histórias muito bem educam nessa época. Mas se você também se torna para o olhar da criança um herói ou uma heroína, do nada você tem muito mais espaço para você trazer inputs, ou trazer possibilidades, ou trazer propostas, ou trazer. Porque ela vê você como uou, essa pessoa. E essa experiência eu tive muitas vezes com crianças, assim, de que a primeira coisa que eu fiz antes de fazer qualquer coisa foi construir relação e foi ocupar esse papel de herói para elas. E aí elas começam a se importar muito comigo e vinham abrir coisas para mim que não abrem para os pais, ou vinham abrir coisas para mim que não abrem para os outros amigos. E aí eu tinha muita possibilidade e oportunidade de trabalhar. Porque elas me colocavam no lugar assim de um herói e de uma heroína e tinha essa possibilidade de conexão e de oferecer ideias e de estar junto, e de amparar espaço e direcionamento também, era muito mais escutado os meus direcionamentos. Então, ocupar esse papel, um jeito que eu vejo de ocupar esse papel é, além de ser um exemplo, naturalmente me colocam nesse papel um pouco quando eu consigo mediar uns conflitos, quando eu construo uma relação, quando veem que podem se sentir seguros comigo, mas colocam muito esse papel quando eu brinco com elas, quando eu faço as minhas piruletices, quando eu faço o meu parkour, quando eu faço as músicas e rimo com elas, quando, sabe, eu começo a fazer coisas não lineares, mas que elas gostam muito, e que eu gosto muito também, eu não faço só porque elas gostam, eu gosto muito. E aí elas começam a ver, nossa, que adulto legal, que adulto divertido, que adulto interessante, e isso começa a construir isso, e isso abre um pouco mais de espaço. Então essa é uma segunda camada. E a terceira, é uma terceira camada, na verdade, né? Então tem observação, construir relação, ocupar um papel de herói e de heroína. E aí o último, pode-se dizer, nesse passo, é brincar. Brincar com elas. E aí, e, e aí como que as portas de aprendizagem podem nascer no meio da brincadeira. E você não precisa nem ficar caçando ou forçando ela. Claro, você pode desenhar uma brincadeira nova e apresentar elas, mas tem que ser divertida. E tem que ser uma brincadeira. Então, brincar com as crianças. E brincar abre tantas portas para aprendizado, tantas formas, portas para resiliência, tantas formas, portas para aprender a lidar com as diferentes coisas. E brincadeiras que podem ser muito divertidas assim. Pensa que tem coisas que a gente faz nos ETBs e nos labs que são brincadeiras e que a gente se diverte muito. E quanto criam possibilidades? Tipo, teatro de possibilidades. Alguém que já participou de um teatro de possibilidades? É uma coisa que às vezes acontece no lab, aonde fica todo mundo numa arquibancada. E aqui na frente, alguém aparece com um problema, um desafio. Tipo, eu tô tendo problema com minha companheira, meu companheiro, tô tendo problema com dinheiro, tô tendo problema com sei lá o quê. E aí, a pessoa vai atuar o problema dela na frente de todo mundo. E aí as pessoas vão dar possibilidades para ela do que fazer. E às vezes vai entrar novos personagens para e alguém vai vir e vai interpretar ela. Ao invés de dar um feedback coaching de, olha, faz isso, às vezes vem alguém e faz o coaching, a nova possibilidade. Aí outra pessoa interpreta a pessoa com quem ela tem um problema. Enfim, uma grande brincadeira assim que tem. Então, e no ETB, né, quando a gente faz a brincadeira do centramento, de praticar empurrar, e a gente aprende que limites não quer dizer lutar com força, mas a gente pode ter uma certa elasticidade. Ou quando a Vera faz isso, ela fez no último ETB, que ela fala, todo mundo caminha entregando o seu centro para o tempo, aí todo mundo começa a caminhar rápido. Todo mundo caminha entregando o seu centro para... E tem um quê de diversão ali no meio dessa coisa. É, ou até, até o baixo drama, sabe? Até a dinâmica do baixo drama, que tem os trios e alguém faz a vítima, outro perseguidor, outro... São brincadeiras, aquilo. Contar histórias não lineares, de possibilidade, são brincadeiras. Então, não é para você fazer necessariamente isso com as crianças, pode fazer também, não vejo por que não. Mas brincar abre muita porta para aprendizado. Então, você pode brincar também das brincadeiras mais comuns, como pega-pega, esconde-esconde. E isso também vai abrir portas para aprendizado, isso não deixa de abrir portas para aprendizado, não deixa de educar a criança fisicamente, como correr, como se mover, de timing, percepção de timing para quando o outro ainda não saiu, quando o outro tá, medo consciente ali para ver o cuidado do olhar sem o outro te pegar. Exercita um monte de coisas, essas brincadeiras também. Não subvalorizemos elas. Mas às vezes o desafio que acontece no meio dela abre uma porta para aprendizagem. Às vezes uma treta que rola ali no meio. E às vezes você pode formular outras brincadeiras que também são muito divertidas e que abrem portas para aprendizagem. Crianças aprendem muito brincando. Então,
essa é uma coisa que eu vejo muito, assim, eu quero que educação no futuro em escola seja sobre brincar. E do começo ao final, desde que ela chega até os 17 anos, é sobre brincar. E é simplesmente a brincadeira vai mudando. Porque, por exemplo, hoje quando eu vou entregar um treinamento, eu tô brincando pra mim. É minha brincadeira, entende? Tipo, se eu chegar lá, vou praticar, falar memeticamente, tentar escrever ao mesmo tempo que eu consigo. É uma brincadeira, tem um quê de uma. É tipo, uou, pra mim, hoje em dia, isso é uma brincadeira. Quando eu vou montar o site, estruturar, eu vou com fome na boca, eu vou. Ah, sabe? É tipo, vou criar Uhum. algo novo, vou botar algo no mundo, vou. Então tem o tipo de brincadeira vai mudando. E é claro, eu também gosto de esconde-esconde, ainda gosto de pega-pega, ainda gosto de tipo de coisa, ainda brinco muito com as crianças sobre isso. Mas como que pode, se em algum momento for ler um livro, isso entra num lugar de a criança quer, ela tem vontade, ela vê que ali tem uma porta, ela vê que ali tem uma possibilidade. E aí, como que a criança, você cria o hábito na criança de ler o livro? Primeiro você lê para ela livros. E ela vai gostando, e tem um momento que ela vai querer ler um livro, vai falar, por favor, lê um livro para mim. Você vai falar, não estou disponível. Mas você pode ler, e ela vai fazer, eu posso ler os livros? Como assim? Então, eu não preciso que alguém leia para mim? Eu mesmo posso ler quantos eu quiser? E isso vai ser uma grande chave em algum momento na vida Uhum. dela. Ela vai falar, nossa, agora eu posso ler os livros que até agora, durante anos, estavam lendo para mim. Então é um, é um, é uma coisa que vai caminhando, assim, mas para mim eu gostaria que brincadeira fosse a forma, né, de aprender. E você falando isso, eu percebi com os experimentos que eu fui fazendo essa semana com a Ayla, minha filha, de que muitas vezes, quando eu tava parando espaço pra ela, eu não queria, às vezes, fazer o esforço, eu caía um pouco no drama baixo de tipo, ela não tá atendendo ao meu pedido, por exemplo, de tomar banho, sabe? Tipo, tá na hora de tomar banho. E aí, quando eu comecei a mudar isso e fazer convites extraordinários para com que comecei a assumir que quando ela não aceita um convite, ou ela tá com alguma necessidade básica não atendida, como fome, sono, ou o meu convite foi muito sem graça. E aí isso mudou tudo, porque eu comecei a desenvolver a minha habilidade de fazer convites extraordinários. Então, em vez de falar, só avisar assim, tipo, tá na hora de tomar banho de 5 minutos, e aí ela falar que não, eu comecei a convidar ela de outras formas, usando habilidades assim de brincadeira mesmo. Então, agora eu acabei de declarar que eu tenho uma varinha mágica e o chuveiro virou uma cachoeira encantada e quem entrar lá vira sereia. Você quer virar sereia comigo? E aí ela, eu quero virar sereia. E eu, tipo, ok, então vamos tirar a roupa pra gente ver qual é a cor das nossas conchas. Aí ela tirou a roupa muito rápido. Aí a minha concha é rosa. E aí a minha cauda, aí ela já começou, tipo, aí a minha cauda é azul com roxa e não sei o que. E a sua é, que cor? Aí eu falei, a minha cor é vermelha. E aí você pode mudar o seu nome de sereia. Aí ela, meu nome de sereia vai ser Hanstar. Aí ela inventou um nome, assim. E aí a gente foi, tomou banho, e aí ela assim, ai meu Deus, um tubarão! E aí eu consegui, deu o banho. A gente se divertiu muito, foi muito lindo, divertido, interessante pra mim, pra ela. E claro, só funcionou porque eu também tava imersa na brincadeira e não tipo manipulando ela. Eu tava me divertindo junto. E aí por isso que deu certo. E também criou todo um movimento assim da nossa relação, aonde eu comecei a sempre olhar e falar, nossa, esse convite que eu fiz foi muito xoxo. Aí eu vou e aí mudo e mudo completamente o convite e faço outras possibilidades. E ela agora começou a achar, tipo, tudo muito divertido e fazendo coisas e se divertindo. E a vida dela com os pais não precisa ser uma vida chata de adultos parentais, de que, eu sou uma adulta séria, e aí agora tá na hora de tomar banho, e você não vai tomar banho, vai ficar de castigo. Assim, essa coisa que eu vivi na minha infância. E mudou tudo, assim. Então, em qualquer lugar que a gente tá agora, eu e o Pedro, a gente virou quase que um. Parece que tem um chamariz, assim, um magnetismo com as crianças. As crianças começam a chegar muito perto e querer fazer tudo com a gente, ficar perto da gente, que eu acho que isso mudou também, energeticamente, assim. Então eu percebi isso, assim, essa habilidade de ver sempre como um bip pra gente se as crianças não estão correspondendo, assim, de como eu posso fazer um convite extraordinário, como eu posso fazer uma coisa diferente. E também o que eu percebi é conseguir ler.
as necessidades dessa criança estão sendo atendidas em todos os corpos, não apenas no corpo físico, de fome, sono, essas coisas, mas também às vezes, por exemplo, eu percebo que ela comeu, ela dormiu, mas energeticamente, o corpo energético dela, ela tá assim, tipo, meio. E aí eu comecei a fazer um estudo, experimentos, de como eu alimento todos os corpos da minha filha. Ajudo ela a alimentar ela mesma com todos os corpos. Então, como ela se alimenta o corpo energético, emocional. E aí comecei a fazer isso para poder sempre ver, tipo, se os corpos dela, o ser dela tá legal, assim, eu consegui amparar todos esses corpos. E aí sim os convites conseguem acontecer, porque se o corpo energético dela tá muito baixo, mesmo que eu faça um convite, ela às vezes fica meio. E aí tá sendo um estudo também. E aí outro estudo que eu comecei foi as brincadeiras e quais corpos elas trabalham. Tipo, claro que sempre trabalham todos, mas às vezes começar a inventar brincadeiras que trabalham intencionalmente mais a parte energética, emocional. E aí eu comecei a fazer experimentos também. Tá sendo bem interessante ver os resultados. Mas aí depois eu trago, que ainda não tá conclusivo, assim. Tipo, não tá conclusivo, não vai estar, mas eu tô ainda experimentando, assim, antes de trazer as brincadeiras que eu tô criando com ela. E o Pedro também tá criando. Uma coisa só que vem pra mim, Pri, é que não é convite, você não mudou o convite, você mudou a proposta. E tem uma grande diferença entre as Hum, duas coisas. Porque eu posso manter a mesma proposta e mudar o convite. E aí eu tô fingindo, eu tô manipulando, eu tô enganando. É tipo, uhum, vou tomar um banho de qualquer jeito, é um banho normal, não vai mudar nada. E aí eu mudo o convite. Eu falo, vamos ser uma sereia, nananã, nananã. E aí chega no banho, eu dou um banho normal, entendeu? Era só manipulei para botar a uhum. criança dentro do chuveiro e poder fazer. É, Isso é mudar o convite. Agora, mudar a proposta é você jogou fora a ideia do banho que você estava dando. E você fez uma nova proposta, que não é só um banho. É um banho de sereia, nananã, uma proposta nova que você apresentou. E você entregou isso. E isso é diferente. Porque uhum, não é sobre manipular as crianças mudando os convites que você faz, mas é sobre perceber o feedback de que a proposta que eu fiz é muito chata. E ele é, de fato, ele é uhum, muito chato. E aí você montar uma nova proposta, não desenhando uma proposta que a criança vai aceitar, mas desenhando uma nova proposta mais divertida que você também queira fazer. E aí uhum, você apresenta essa proposta para a criança. Então é um feedback muitas vezes que às vezes a vida que eu tô vivendo, as coisas que eu tô fazendo são chatas. E aí não é para mudar o convite para fazer as mesmas coisas, mas é um feedback para, uou, eu vou tornar a vida mais divertida e vou convidar a criança para participar dessa nova proposta de vida mais divertida, né? Então fazer boa. propostas mais interessantes, ver uma vida mais interessante junto com a criança. Sim, e entregar isso, realmente Sim. entregar, porque faz muita diferença mesmo. Senão a criança começa a não acreditar em você. Eu vejo muito isso, assim, com as outras mães, tipo, eu falo pra ela que o banho vai ser muito legal, não sei o quê. Aí quando chegar lá o banho é a mesma coisa, e aí a criança começa a não acreditar na pessoa, no adulto, assim. Então, gratidão, eu anotei aqui essa distinção entre proposta e convite, foi preciosa pra mim. Obrigada. E eu queria adicionar uma coisa sobre isso, que para mim eu percebo que quando eu tô na interação com uma criança, eu percebo de muitos outros adultos cuidadores também. Tem algo quase como tem que ser legal para ela. E aí pode ser uma bosta para você adulto, tipo, pode não ter, sabe? Vira um trabalho, vira um esforço. Eu vou tirar esse tempo aqui para fazer ser muito legal para a criança. E quando chega no final desse espaço, eu tô tipo, não quero mais, sabe? Tipo, vai fazer outra coisa, vai ficar sozinho. E também não Uhum, nutriu a minha criança, porque ela fica tipo, ela parece que ela, a minha sensação é que ela ainda tá com fome, que ela ainda quer mais conexão. Então parece que fica faltando alguma coisa nessa relação e ela saca que tá faltando alguma coisa. E aí ela quer mais, e aí ela quer mais. Quando eu faço uma proposta que é divertida para nós duas, ou que tipo, tem o meu interesse também e tem o dela, às vezes termina o espaço, ela, quero sentar aqui um pouco. Acabou. uhum. Nutriu as duas pessoas ou mais pessoas que estavam naquela relação. Então, ter essa visão para mim muda muito o jogo e como constrói as propostas também. Nossa, sim, Camila, eu percebi a mesma coisa quando eu comecei a fazer esse experimento das propostas. Eu falei, não, tem que ter proposta que eu queira fazer, senão cai justamente nisso que você está trazendo.
E aí muda tudo, porque quando você também se diverte, na verdade, às vezes quer até continuar. É a criança que fala às vezes, tipo, ah, não, agora eu vou fazer outra coisa. Tipo, cansei. E aí eu, ah, ok. Tipo, então, sim, isso que você trouxe é muito importante mesmo. Eu percebi E, também. e tem algo que vem acho que é da pedagogia do fazer, que é trazer para a criança realmente coisas que sejam necessárias ser feitas. Você pode adicionar magia, né? Você pode, mas tipo, sei lá, a gente precisa comprar comida. Acabou a comida na geladeira. Essa é a coisa que você vai fazer junto, em conexão com a criança. Você não precisa, sei lá, inventar, ai, vamos preencher uma folha aqui com frutinhas. A coisa é ir no mercado. Então, como fazer aquilo Uhum, ser mágico, sabe? E ser sim. delicioso e nutritivo para as duas pessoas, não ser uma tarefa que você vai, tipo, ah, eu vou com a minha filha, sabe? E aí, porque no final não vai ser nutritivo. Na minha experiência, quando eu vou assim, é uma tarefa. Geralmente a gente entra no carro, tipo, eu tô estressada, eu tô com raiva, ela tá com raiva, é péssimo. E quando a gente vai nessa exploração e nessa magia, cara, Uhum. é nutridor. E no mercado vira uma nutrição, não vira uma tarefa. Sim. Eu percebi isso, eu comecei a entrevistar famílias que fazem homeschooling. E aí uma das coisas que eles que repetiam todas foi que todos os momentos é um momento de descoberta e de educação. E que na cultura moderna a gente coloca isso, o movimento de aprender é lá na escola, 4 horas. E aí quando depois sai dali, acabou. E aí, e em casa não continua esse estímulo, esse movimento. E nas famílias de homeschooling, eles fazem exatamente isso. Tipo, todos os momentos que eles estão com as crianças são momentos de aprendizagem, descoberta e aí vai no mercado, é um momento, se a criança estiver já na maturidade própria, já é um momento, às vezes, que usa dos princípios da matemática, e aí começa a fazer ali, junto com, e anotando os valores. E aí eles mostrando que, na verdade, tudo vira isso que você está trazendo. E que não é essa coisa limitada no tempo. E ainda torna tudo mais divertido e funcional, assim, a criança vai realmente incorporando na vida. E não, tipo, isso acontece na escola, e como que eu faço isso na vida? Uhum. Gente, ouvindo vocês, eu me lembrei de um filme brasileiro que eu assisti esses dias atrás, chamado A Melhor Mãe do Mundo. Não sei se vocês já viram. Está disponível na Netflix. Hum. E é exatamente sobre isso. É de uma catadora de lixo, de recicláveis, que está passando por uma situação super abusiva em casa e ela foge com as duas crianças. E ela leva as duas crianças na carroça. E ela fala que aquilo é uma grande aventura, que ela estava esperando muito tempo para levar as crianças para fazer. E ela transforma a experiência das crianças em viver todo aquele desafio, né, de morar na rua, através de exatamente isso que vocês estão falando. Então, eu tô Uhum. muito. Tô me lembrando desse filme, foi um filme que me tocou muito, assim, assistindo semana passada. Tocou muito mesmo, assim, como que aquela mãe conseguiu mudar tanto, assim, algo que poderia ser muito ruim, né? É, é isso. Eu sugiro se vocês não tiverem visto, porque é bem esse exemplo. Uhum. Hum. Nossa, já vi que esse Obrigada, filme vai Sheila. me quebrar, velho. Vai, vai, Exatamente. eu já tô ficando emocionada de não só É de lembrar. líquida. Sim. Tô bem Tem um filme líquida. que eu gosto muito também, assim, que tem as considerações, tem que assistir, mas que mostra essa coisa de tudo ser um processo de descoberta, que é aquele Capitão Fantástico. Vocês já viram? Uhum, Eu achei bem, quando eu assisti, eu achei bem interessante também essa outra forma de criar os filhos, assim. Claro que ele levou para um extremo, assim, mas é interessante também. uhum. E para mim ver isso também é muito importante que outra forma de criar as crianças não é sobre o que você faz só fora, mas também é a postura que você tem como educador. Então, eu lembro quando eu assisti, eu não posso estar equivocado, eu assisti o Capitão Fantástico quando eu era pequeno, eu tinha uns 14 anos, mas eu já tinha saído da escola há 2 anos. Mas eu lembro de ter a impressão, assim, a impressão que eu tive de tirou da escola, tá no meio do mato, mas
tinha uma rigidez ainda. Eu não gostei do amparamento de espaço dele quando eu vi o filme. Quando eu Uhum. olhei assim, pra mim foi tipo, tem algo off. E quando eu tento lembrar memórias assim, ele tinha um peso muito grande assim com a inteligência das crianças e elas ainda performarem de uma certa forma, mesmo que Uhum. estavam fora da escola. E, Sim. e é isso, assim, é muito massa que ele fez. Mas só quero trazer isso para a gente não entrar numa ideia de que tirar da escola significa fazer uma educação mais extraordinária, ou colocar na escola menos, ou levar para o mato mais ou menos. A parte de educação é muito mais na interação com a criança, e, e aí o ambiente ele faz diferença, claro, mas o mais importante para mim é a interação com a criança, assim. Mais do que o Uhum. ambiente. E aí, é claro, se você mistura os dois, aí é uma maravilhosidade, né? Eu Sim. me- quando agora você falando isso, Israel me lembrou daquilo que eu pensei quando você disse a primeira vez lá, né, sobre o prato de comida, enfim, algumas possibilidades, porque você deu três, e aí tá, ok, eu tenho o vínculo, estou observando, eu sinto que eu estou em algumas crianças nesse papel de herói, e aí quando você ia para o quarto, falei, bom, agora vai vir algo para, tipo, eu queria, sabe, uma direção. E aí quando você falou, agora brincar, e aí para mim caiu assim, tipo, é isso, eu não, por mais que eu queira não direcionar, eu já estava querendo, vocês vamos fazer algo aqui para vocês me escutarem e aí o meu pensamento veio disso, tá, eu estou pronto para interagir com esse lugar de brincar, mesmo que eu queira e com esse convite assim de não, eu botei aqui para mim faz sentido não chegar em algum lugar assim, tipo, eu posso estar ali querendo colocar minha ideia, mas se elas não colarem ou quiserem ir para outro lugar, ok, eu tá relaxado quanto a isso, e não tá, não, peraí, vamos, sabe? Me vem isso assim, então de brincar e não tem um lugar para chegar, por mais que eu queira colocar algo, queira tem um impulso, mas está aberto para o que está Uhum. vivo ali. Sim, e Uhum. para quais delas vão querer estar com você. E às vezes, Sim. né? Às vezes é uma história que você quer contar. Você quer contar uma história porque essa história mostra algo, apresenta algo. E você quer fazer isso. Tudo bem, é sua brincadeira. Se quem quer ouvir essa história. E aí pode ser que algumas queiram, uma queira só, duas queiram, três queiram, mais queiram. Então, varia, né? Você brincando também. É. Mas ficou uma dúvida na minha cabeça, Rodrigo. O que que Hum. você acha que você tem para ensinar para uma criança, para aquelas crianças? Então, primeiro, antes de falar, também tem um medo do educador, porque o educador vai estar provavelmente presente e como tem uma parte de, ok, eu quero fazer de uma educação arcana, que eu entendo, e tem a instituição e o educador por trás, assim, como que eu danço com isso, enfim, então tem esse medo, assim, de, ok, eu posso fazer do jeito que eu quero, sem, é, com esse olhar da instituição e do educador que não é exatamente o mesmo olhar. E o que eu quero, o que eu penso, assim, o meu insight é estar junto com as crianças e pedir o que elas querem, assim, é tipo uma construção junto, assim, tipo, eu quero ouvir vocês, que vocês querem, ah, o que vocês querem, assim, porque assim, o que eu observo é que nessa instituição e na escola normal, né, tem esse lugar de, agora desenha tal isso, agora faz isso, agora faz isso. E eu quero ter esse espaço, assim, o que vocês querem para justamente é, eu ia falar para ah, O que você acha que eu elas ajudar querem, elas. Rodrigo? Ah, eu não faço ideia. O que eu penso, assim, com essa pergunta vai justamente o fato de perguntar e ter um espaço, eu não sei se ela Quero vai, comer chocolate! E aí, o que você faz? isso Quero ir embora. Tipo, é, Quero ir pra casa da minha mãe! o que eu quero é que tenha, Quero que o Caio que pare de elas, me encher o saco!
Tá. É. E a ideia é mergulhar em algo mais profundo, entendeu? Rodrigo, um Tá, dos jeitos ok. mais eficientes de você irritar uma criança que está realmente sob seus cuidados é você perguntar o que ela quer. Por quê? Existe Hum, algo que não é. Tem algo da escola, que é a escola, ela não. A escola, ela obriga a criança a se comportar de uma certa forma, obriga a criança a estudar baseado no que a escola acha que é melhor, pelos próprios da escola e pelos princípios patriarcais e força a criança a estudar. Já sabemos que não queremos isso. Legal. Ok. O outro caminho, o outro pêndulo, pode-se dizer, seria eu pegar e chegar na criança e falar: o que que você quer? O que que você quer? O que que você quer? Muitos pais fazem isso. O que que você quer? O que que você quer? A criança fica muito irritada. Já percebeu, Rodrigo, que muitas vezes os pais que estão muito abertos para o que que a criança quer, justamente essas crianças acabam, no geral, assim, se tornando mais é, mandonas, agressivas, violentas, controladoras. Já percebeu isso, Rodrigo? Em Uhum. outras famílias, outros não, lugares? Não percebeu? A não. quantidade de pais e mães que tentam educar muito assim positivamente a criança, perguntando o que ela Hum, quer, o que ela quer, o que ela quer, e a criança fica hum, muito irritada, a criança fica com comportamento assim muito sem prestar, muito sem ter um zelo, sem ter uma cautela, com um comportamento um pouco diferente, assim, pode-se dizer. Então, um dos motivos assim pelo qual isso acontece é que é muito estressante para o sistema nervoso o adulto ficar perguntando para a criança o que que ela quer fazer, para onde ela quer sair, o que que vai acontecer, porque ela é uma criança, ela precisa estar segura com o adulto. Se o adulto fica me perguntando o que que eu quero o tempo inteiro, eu não, porra, você é um adulto, cara. Não me sinto Uhum. seguro com você se você fica perguntando para mim o que fazer o tempo inteiro. Sabe, era para você dizer para mim o que fazer, não para você ficar perguntando para mim o que fazer o tempo todo, sabe? Então, é, a criança ela vem esperando um zelo e um cuidado do adulto também. Se a criança consegue enrolar o adulto faz tudo o que ela quer, ela consegue manipular o adulto, ela começa a ficar muito estressada porque ela não confia mais nesse adulto. Então ela fala, porra, se eu sou uma criança e consigo enrolar esse cara aqui, então o que que outra pessoa vai fazer com ele? E aí ela começa a ter muito medo de não poder confiar em você. E aí o que acontece? Ela tem que se forçar a querer parecer maior do que ela é, pelo medo, pela preocupação de não estar sendo cuidada, ela tem que garantir a própria segurança. E ela fica muito mais agressiva, muito mais tentando ocupar esse papel, tentando ocupar esse papel que não é por natureza dela. Então isso, a minha experiência é que isso também não funciona. Ficar perguntando. A criança ela precisa de um certo contorno. Então, eu vejo que nós, como adultos, temos um papel de direcionamento, sim, na criança. Só que existe uma diferença de direcionar porque baseado no meu interesse próprio, ou no interesse próprio do patriarcado, e no interesse próprio do capitalismo, porque a escola é isso, né? A escola é desenhada pelo interesse do governo, do patriarcado e do capitalismo. Nisso, esse é o propósito no qual a escola tradicional é desenhada. Então, o que que seria eu desenhar? Eu desenhar, eu tenho uma direção, mas no lugar do que do que vai servir mais à criança e ouvindo o feedback dela e reajustando no meio do caminho para servir mais ainda. Então, se eu pergunto para a criança o tempo todo, o que que você quer brincar, o que que você quer brincar, o que que você quer brincar, ela só pode falar aquilo que ela conhece. Teria servido para você de alguma coisa você chegar no ETB e eles falarem o que que você quer aprender? sim, Você ia ter tirado o mesmo tesouro que você tirou da ETB? Porque o ETB te trouxe coisas que você não não, sabia. Você nem ia poder perguntar não, pelo que você não sabe que existe. Você nem ia chegar lá, eu quero aprender a ficar mais centrado. Você nem sabia o que era ficar centrado. Como você ia poder pedir sobre isso? Ou quero criar possibilidades, você nem sabia o que era. Quero curar minhas emoções, você nem sabia o que era uma emoção. Então, é, você como adulto, você tem uma matriz e você pode abrir. Se você perguntar para a criança o que ela quer brincar, ela vai falar só as brincadeiras que ela já conhece. Porque ela não tem como ela falar o que ela não conhece ainda. Ela não desenvolveu esse músculo. Então, você pode pedir
Você pode oferecer possibilidades. Você traz novas brincadeiras, você traz novas coisas com o propósito de servir a elas, não com o propósito de servir ao patriarcado, ao capitalismo, ao governo ou a você. Você desenha aquilo para elas. E aí você traz a proposta e elas podem experimentar. E aí elas podem e não gostar no meio do caminho. E aí você pode mudar e adaptar porque é feita para elas, não para o governo. Não, você não precisa adaptar elas ao que você quer. Você adapta o que você está propondo ao decorrer delas. Mas você traz as propostas das brincadeiras, das histórias, do que fazer, do que colocar. Porque a criança vai conhecer só o repertório. Se você perguntar o que que você quer, ela vai passar na cabeça dela as coisas que ela gosta e ela vai falar, eu quero chocolate. Eu quero porque é o que ela conhece, entende? Não tem como ela pedir para você, eu quero um bolo 100% de cacau com coco, que é super saudável, mas que também é nutritivo. Não conhece isso, como que ela vai pedir por isso? Aí você pode trazer e apresentar, ou você pode falar, eu vou fazer agora um bolo super gostoso e super delicioso e super nutritivo. Quem quer fazer comigo? E aí algumas crianças vão levantar a mão e você vai fazer com elas e as outras vão continuar brincando das coisas que elas estão brincando. E quando elas Uhum. começarem a descobrir que você tem propostas muito divertidas e gostosas e extraordinárias, elas vão começar a vir procurar você. Então, três vão ir com você fazer bolo e daqui a pouco cinco vão chegar em você, tio, do que a gente brinca? E aí você vai inventar uma possibilidade não linear para elas, sabe? Isso não é criar dependência nelas, é dar repertório. Em algum momento, elas vão começar a descobrir que elas conseguem fazer isso também e vão fazer por conta própria. Mas você vai dando repertório para isso ser uma possibilidade. Como chega isso para você? Hum, sim. É, ah, não sei. Sim, faz sentido. E sim, agora me vem uma raiva de, tá, o que que eu posso já, algumas coisas pensando, assim, o que que eu realmente posso criar e como brincar e se tá mais nessa, que me vem, tá, ok, eu sou o educador lá, porque sim, eu gosto de brincar e aí eu tenho que estar, eu pensei aqui sobre a atenção de estar, que às vezes eu entro, eu jogo futebol com as crianças e brinco, e aí eu saio um pouquinho, tá, peraí, deixa eu ver como é que tá para não estar ali só brincando, assim, porque me vem isso de bancar, assim, um adulto, sabe? Eu tô brincando lá, eu tô me jogando, eu tô descobrindo junto, eu tô me divertindo, mas então o que que eu quero, dessa pergunta, o que que eu quero, ainda tinha um lugar de, tá, ok, eu tô junto, mas não tô como bancando, assim, um adulto. Então, ok, eu tô aqui, eu vou brincar, vou estar junto, não quero direcionar, assim, mas eu estou o adulto e elas são a criança, assim, sem esse lugar de hierarquia, mas, ok, eu tenho mais matriz e reconhecer isso, assim. Assim, é um lugar muito interessante, assim, é uma dança, tá? Você tem mais matriz e você pode dar uns direcionamentos e, ao mesmo tempo, você pode não ter o que elas você não tem como conhecimento que elas precisam, mas você pode criar Hum, experiências para elas. Então, não é sobre o que que eu tenho para fazer elas sentarem aqui e me escutarem, mas ah, cara, que experiência eu posso propor, sabe? Que experiência eu posso propor para elas que vai permitir que algo novo seja descoberto, até algo uhum, que eu não sei ainda, sabe? Tipo, que tá, experiência eu posso. Ó, quando um treinador ele vai dar um mapa dos sentimentos para você no ITB, ele não tá vendo com que conteúdo eu tenho para passar, porque eles não vêm com uma lista de coisas que você vai escrever na raiva inconsciente, na raiva irresponsável e na raiva responsável, no medo irresponsável e no medo responsável. Eles não vêm com essa lista. Eles vêm com uma experiência para você. A experiência dele desenhar lá o quadrante e descobrir junto com você como você via cada um dos quatro sentimentos e depois descobrir como mais pode ser usado. Com abertura para, inclusive, coisas que eles não sabiam serem descobertas no espaço. Então, não é um conhecimento que eles estão vindo passar, é uma experiência que eles oferecem para eles e para você, que trazem novas descobertas
e aprendizados e transformações. Então, é um pouco disso com a criança, assim. Como você pode não se relacionar com, olha, eu tenho esse conteúdo aqui que é massa e vou dar ele para você. Não adianta dar um conteúdo mais massa, pô, você pode, o segredo da iluminação. Se a criança não tem essa pergunta, não vai servir para ela esse conteúdo, É, entendeu? Como ficar milionário em um dia? Foda-se, ela não tem essa pergunta dentro dela. Você pode ter o conhecimento mais útil para outras é, pessoas, mas essa criança não tem essa pergunta. Então, que perguntas elas. Você pode. Isso que você pode ir escaneando perguntas e criar experiências que oferecem as perguntas. Ou você pode simplesmente criar experiências que abrem novas portas de transformação. Mas é mais sobre uma experiência que você desenha que muitas vezes você não sabe. Então, é o convite que eu tenho para você hum, não se relaciona assim, lembrando que você é o adulto. Não é elas são a criança e eu sou o adulto. Se relaciona de a gente está brincando nesse espaço. Eu sou o amparador do espaço e eu sou um canal através do qual os princípios brilhantes podem vir. E é os princípios brilhantes que vão trazer coisas para elas. Porque eu realmente não acho que você tem muita coisa interessante para dar para as crianças, Rodrigo. Assim como eu também acho uhum, que eu não tenho nada, não tenho, tipo, coisas realmente interessantes para dar para as crianças. Criança tá num outro universo, eu fui criança numa outra época, sabe? É tão diferente ser criança hoje em dia, o universo é tão maluco, é tão. Cara, não sei se eu tenho algo de Rafato ali. Eu não preciso, eu hoje falo para os adultos sobre sentimentos e emoções, ela não precisa disso agora, sabe? Tipo, cara, não sei se eu tenho algo de fato para dar para criança. Eu pergunto para você se acho que você não tem também nada de fato para dar para criança. A gente não tem nada de fato para dar para elas. Mas os princípios brilhantes têm, sabe? Eles conseguem criar coisas para além da gente. Então, qual seria a sua relação de, ao invés de eu sou adulto no espaço, eu sou o canal através do qual os princípios brilhantes podem atuar? Eu sou um canal. E daqui a pouco você vai ver uma outra criança que o princípio brilhante está vindo através dela. E aí você, tudo que você faz é como eu empodero isso, como que eu mantenho, como que eu faço perguntas, sabe? Daqui a pouco a criança começa a falar do desconhecido e você faz perguntas para ela, sabe? Das suas necessidades. Eu acho, tipo, é, portas vão se abrindo, sabe? O caminho ele pode ser não linear, mas eu senti esse medo quando você falou de eu sou adulto do espaço, de ficar é, muito fechado, sabe? Muito. é, Não consulte Rígido, o né? que você sabe, sabe? É tipo, consulte esses princípios brilhantes, consulte o. E, Rodrigo, queria adicionar uma coisa que é uma coisa linda que eu vejo e brilhante que está acontecendo, que é você descobrir o que é ser adulto num outro lugar. Não do lugar onde você viu outros adultos, como eles interagiam com você, mas tem uma possibilidade de descoberta junto com essas crianças do que é ser um adulto, sabe? E o que é um adulto, quais as propostas, o que um adulto sustenta, o que ampara, e na base da experimentação e da integridade. Então, primeiro eu queria trazer essa clareza, que parece que você está pisando nesse lugar de descoberta do que é ser um adulto. E lá, teve algum momento que você falou que sobre você querer fazer uma proposta para as crianças, sabe? Tipo, como se tivesse um lugar para chegar. E eu quero, tipo, desproblematizar isso, porque eu vejo isso e eu não vejo que é um problema você ter uma proposta. Talvez a possibilidade que eu quero te dar é mudar a orientação da tua proposta. Então, ao invés de ter um lugar para chegar, tipo, eu quero ensinar eles a lerem, sei lá, se é essa a proposta. Mas a proposta pode ser eu quero que esse seja um espaço de exploração mágica onde eu possa abrir meu coração e as crianças também possam. Sabe? Essa ser a proposta que você vai amparar. E não tipo, um atingível, assim, um mensurável da coisa, mas uma coisa mais, mais arcana, sabe? Tipo, qual é a proposta que você quer fazer para o espaço? E aí você ampara esse espaço mágico. Então, tem essa possibilidade para você oferecer. E a terceira coisa que eu quero falar para você é que tem uma coisa que você oferece que é grande para as crianças, que é grande para os adultos, que é poder amparar espaço para elas sentirem. Então eu vejo que você tem tá com uma orientação de tipo oferecer uma coisa muito extraordinária, e revolucionária e elaborada, e a coisa tipo é o que você sabe fazer já.
como seria você interagir com essas crianças e a tua proposta talvez ser, quando eu tô no espaço, as crianças podem sentir. E eu vou estar disponível para ouvir, para amparar esse espaço, para completar a emoção, para estar com essa criança, sabe? Então tem coisas, tem essas coisas brilhantes e que eu celebro que você quer atingir, que você quer oferecer para as crianças, mas tem tanta preciosidade no caminho, Rodrigo, que você já tem e que você já sabe fazer e que você pode oferecer para essas crianças que não tem em nenhum outro lugar, sabe? Que não tem numa escola tradicional ou que um adulto dentro desse sistema não sabe oferecer e que você sabe, e tem muita magia nisso. Então, eu quero também te lembrar disso, que você tem essas ferramentas que você pode oferecer e amparar para as crianças. Feliz com essa troca, porque para mim ela cria mais clareza para mim sobre educação arcana. Não é só possibilidades para o Rodrigo, mas para mim, toda essa troca que a gente Uhum. teve me trouxe muitas anotações para levar para o site. Grato, Rodrigo, por oferecer esse Sim. prato de comida para todos nós comermos. Sim, Rodrigo, obrigada. Grato. Você tem que sair, né, Então, Pri? então a pessoa remarcou para 11h30, eu vi aqui. Uhum. Tá bom. E é uma coisa que eu também achei muito interessante, isso que você trouxe, Camille, sobre o que é ser adulto. E aí eu tenho uma relação com isso que no ETB a gente foi descobrindo que ser adulto é ser natural e tudo mais. E que antes a gente, eu, pelo menos eu, tinha o fator de ser adulto é o ego parental. E tá ali, sério e tal, eu estou certa. E aí a gente foi numa festa de aniversário que aqui, da amiguinho da Ayla, e tinha uma cama elástica grande que podia pular adulto. E aí o Pedro falou, vamos pular. E aí eu, vamos, massa, pular a cama elástica. E aí os outros pais ficaram, ai, mas vocês vão pular na cama elástica das crianças? Meu, tipo. Aí a gente, vamos, você quer ir? E aí nenhuma criança tava pulando na cama elástica. E aí a gente foi, pulou, ficou pulando, aí a Ayla veio, e aí daqui a pouco tinha assim, gente, juro, assim, umas 20 crianças dentro da cama elástica com a gente. E aí a gente eu tive que sair, obviamente, porque tava muito grande. E o Pedro começou a parar um espaço. E aí um menino chegou pra ele, um menino de uns 11 anos, chegou. Eu nunca tinha visto um adulto pulando na cama elástica, que legal! Os adultos são muito divertidos. E aí o Pedro, yeah! E aí começou todo mundo a pular junto, e o Pedro criou uma brincadeira na hora onde as crianças viravam o ovo, e aí eles ficavam assim. E aí as outras tinham que pular para quebrar o ovo. E aí criou uma brincadeira, e depois o Pedro saiu e eles continuaram. Eu sou o ovo agora! E aí, agora eu, não sei o quê. E aí. Depois disso, a gente virou assim, onde o Pedro ia, eu ia, as crianças ficavam, o que que a gente vai fazer agora? Ai, e aí não sei o quê, vamos fazer agora ali, perto do parquinho? E aí a gente, vamos, o que que você, vamos lá. E aí o Pedro usa muito o Gremlin dele para fazer propostas extraordinárias, assim. Eu tô treinando isso também, fazendo, mas ele já tem isso, assim, sabe, bem desenvolvido. Pedro é meu companheiro. E aí, cara, foi muito incrível, foi um aniversário muito divertido. E aí a Ayla também, que é minha filha, olhou pra mim e falou assim: os meus pais são os mais divertidos. Tipo, eu tô amando que meus pais são os mais divertidos. E aí ela ficou, tipo, ter pais pode ser muito legal e divertido. E as outras crianças ficaram, tipo, mãe, por que que você não tá brincando com a gente também? Vamos brincar com a gente, sabe? E aí depois a gente até amparei espaço para sentir para três mães que começaram a falar que para elas era muito difícil brincar, porque elas ficavam se sentindo assim, tipo, eu vou ser infantil, o que que as outras pessoas vão pensar? Eu vou lá e vou ficar brincando, eu vou ficar toda descabelada e suada, e isso não é a postura de um adulto. E aí foi todo um momento de que eu vi também como uma excelente oportunidade para o que é ser adulto e amparar esse espaço para essas mulheres que é bem rico, assim. Então, quando você vive a seu movimento como adulto e faz propostas e se diverte, você não apenas faz uma magia com as crianças, mas você abre possibilidade para os outros adultos verem que existem outras formas de ser adulto. E eu acho isso muito rico. Hum, Hum. que lindo relato. Gratidão, Pri. Tem uma pergunta, então. Essa gravação que a gente fez, maravilhosa,
cheia de tesouros. Quem vai subir ela no YouTube? Eu, Ok, Cami. Grato. Quem está disponível para fazer a capa do vídeo no YouTube? eu faço, se tiver o resumo, depois eu Também? faço. Tá, legal. Então você sobe e bota a capa. Em, Jazzy e Rodrigo, vocês estão disponíveis para fazer um resuminho do que a gente viu hoje aqui em texto? Então tem uma coisa que a gente faz normalmente, que é a gente tem muitos encontros e eles têm muitos tesouros. E eles poderiam morrer com a gente, ou a gente pode salvar eles, de um jeito que pessoas podem ter o suprassumo dos tesouros que a gente descobre aqui para elas, não só agora, mas em qualquer momento na história para frente. E algumas pessoas vieram parar aqui por causa disso. Né? Tem gente que veio parar nesse grupo de Educação Arcana porque assistiu todas as gravações, tipo, assistiu 20 e poucas gravações, leu Hum, resumos e recebeu um montão de tesouro e veio parar na Educação Arcana por causa disso. Então, é de fato abre portas na vida real para as pessoas, assim, muito transformadoras. E uma coisa que a gente faz é que a gente escreve um resumo, ele é curto, assim, ele é literalmente o suprassumo das ideias. Tipo, ao interagir com uma criança, 4 passos. Primeiro passo, você observa, nananã. Segundo passo, você cria relação, nananã. Terceiro passo, você ocupa um papel de herói, nananã. Quarto passo, você brinca. Aí passa o próximo conceito, sabe? Tipo, é literalmente organizar eu vou mandar um exemplo de um resumo para vocês, mas é organizar os conceitos e deixar eles salvos num documento do Drive, só para ficar salvo, documentado o resumo desse encontro, o resumo daquele encontro, para que depois a gente possa fazer um livro com isso, possa criar coisas muito valiosas com isso. Vocês estariam disponíveis, vocês dois, para cuidarem disso? Fazer esse resumo durante essa semana? Sim, sim. estou. Ok. Já quero mesmo falar com o Rodrigo, a gente já aproveita, Rô. Boa. Você É, pode mandar para eles, Pri, um exemplo do resumo, como que são os resumos, um resumo antigo. Você já viu algum resumo, não? Eu já fiz resumo, eu mando pra ele. Tá, você manda para eles verem como que é o exemplo. O link, tem um link também, que eu não sei se você sabe, mas tem um link onde a gente sobe esses resumos lá no Drive. Se você não tiver, me avisa que eu mando. E aí, para Vou subir o anotar resumo aqui pra lá? você me dar. Tá, Vou te pedir. sim, boa. E aí eu mando o link e aí, enfim, é isso. Vamos ter a gravação e o resumo só. Tá Não bom? é, não é o mesmo documento que a gente usa para todos os resumos? Cada um vai fazendo em É, documento é, é separado? um documento no Google Docs e a gente vai subindo esses documentos numa mesma pasta do Drive. Tá E, bom, e beleza. esse resumo, geralmente, a gente coloca na legenda do vídeo do YouTube também. Então, quando vocês estiverem prontos, se vocês puderem mandar, aí eu coloco na legenda. tá. Legal. E que eu já vi, eu não sei como é que faz isso, e não sei se é prático, faço também com o resumo linkado com o tempo. Tipo, em uns Acho 30 que é muito minutos complexo, acho que não começa. precisa. Não, tá, Acho que não precisa. Só de ter, não para tem. não ficar muito complexo, para ficar mais simples, assim. Tá. E é isso, né? Você pode até. Deixar o resumo da forma mais resumida, clara e enxuta possível. A ideia é não ser longo, a ideia é ser supra-sumo, Uhum. supra-sumo, supra-sumo, curtinho. Tá bom? Uhum, Grato. tá Grato bem. por esse encontro, grato por estarmos Prazer. juntos, grato pelo time, muito feliz com todas as descobertas. E simbora lá. Vou ver de atualizar o site com as suas descobertas. Beijo, Beijo. gente. Tchau, tchau. Beijos. Até mais. Beijo, Pri. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, Rod. Tchau, Jess.